Olá, tudo bem? É uma alegria para mim estar aqui com vocês para gravar essa videoaula, para a gente poder se conhecer melhor, para que vocês conheçam mais profundamente eh, o meu trabalho e por que que eu, depois de tantos erros e acertos, mais erros do que acertos, consegui chegar ao ponto de poder estar falando sobre prosperidade para vocês. No meu caso, a prosperidade ela tem uma outra visão. É uma visão mais ligada à consciência, mais ligada à família, às virtudes humanas e não única e exclusivamente à vida material. Porque eu não creio que você consiga ter tudo na vida material. Mas se você focar a sua vida em ter uma vida mais leve, mais organizada, mais disciplinada, não é? Uma vida onde você possa fazer um bom uso dos recursos que você vai adquirir com o seu trabalho, com uma vida social muito bem equilibrada, muito bem trabalhada, com as virtudes morais que uma boa pessoa deve ter, você terá resultados mais permanentes na sua vida. Então, aqui eu coloquei nessa tela alguns tópicos que eu vou conversar sobre vocês. Meu nome é José Sandoval, não é? Eu sou um nordestino de lá do Agreste de Pernambuco. Vim para a cidade de São Paulo, na verdade, para a grande São Paulo, para uma cidade chamada Suzano, onde eu morei 36 anos, é, e fiz minha vida em São Paulo, tá? Então, como todo bom nordestino, não é? A gente sai fugindo da seca, não é? Arrastando malas, arrastando panelas e vai aportar na casa de um parente. Com os meus pais não foi diferente, não é? E entre idas e vindas, chegou um dado momento que eu falei: basta, eu não quero ficar indo e voltando do Nordeste para São Paulo, quero criar raízes. E foi aí então, com essa decisão, que a minha vida teve uma breve mudança. Passei depois disso por tragédias pessoais, não é, de ordem material terríveis. As grandes tragédias da minha vida foram materiais. Essa história eu vou deixar para um outro momento que não faz parte do processo de prosperidade. Ela faz parte de um processo de destruição, onde eu passei por muitas dificuldades, tive muita dificuldade para criar os meus filhos, mas de tanto ser resignado, de ter uma fé tão sagrada, tão maravilhosa, de acreditar que se eu tivesse paciência, de que se eu colocasse o meu coração em Deus, né, não em religiões, eu deixo muito bem claro que nos meus cursos eu não falo de religião, não é? Não tenho essa necessidade. Eu acredito que cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem um propósito e uma proposta para nossas vidas. Não sou eu que vou determinar isso para a vida de ninguém, porque eu não suporto que se metam na minha vida espiritual. Então, entre tantas as dificuldades da minha vida, eu acabei, num dado momento, descobrindo que uma doença, né, chamada síndrome de Tourette, ou síndrome de Gilles de La Tourette, ela tinha cura. Não, mentira, ela tinha tratamento, não cura. Porque a síndrome de Tourette nada mais é que o tique nervoso no grau avançado. Você começa aproximadamente aos 7 anos de idade a ter pequenos espasmos, torce o nariz, torce o lábio, joga um braço, no meu caso, a todo lado direito do meu corpo, eu fazia e ainda faço, ó, de vez em quando, vocês vão perceber em todos os cursos que vocês fizerem comigo, nas palestras, que eu ainda tenho os espasmos. No entanto, como um presente de Deus, agora aos 58 aninhos, os espasmos eles diminuem. Eu vou fazer agora por uns instantes porque eu toquei no assunto. O que aconteceu comigo? Eu tinha que tomar aqueles remédios controlados, né? Para não fazer os tics. E ficar uma coisa que eu nunca fui, bonitinho, não é? Aquele cidadão que não se contorce, aquele cidadão que não tem os tiques, mas isso durou pouco, porque eu percebi que aqueles venenos, em nome de cura, estavam me fazendo mais mal do que bem. Foi aí que a minha irmã mais velha, não tão velha assim, mas hoje ela está mais velha, ela me deu um conselho. Ela falou: Sandoval,
Aprende a fazer alguma coisa, não é? Tenta fazer alguma coisa que você seja bom naquilo. Faz algo que você seja tão bom, que as pessoas vão prestar atenção no seu talento, das suas virtudes e vão ignorar então o que você faz, os gestos que você faz. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Mexeu muito comigo e ficou no meu coração. Eu falei, poxa, eu preciso ter uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. E foi aí então que eu decidi, após sofrer um acidente numa das fábricas que eu trabalhava do Grupo Bayer, parar com aquela medicação imediatamente. Porque uma vizinha perguntou à minha primeira esposa se eu estava bebendo, coisa que eu nunca fui de fazer. E aí ela disse: não, o Sandoval não bebe, ele, muito pelo contrário, ele toma até cerveja sem álcool. Para não deixar tomar a cervejinha dele de vez em quando, ele toma sem álcool. E aí ela me contou isso, aquilo me doeu muito. E eu tinha os meus filhos pequenininhos ainda, né, abaixo dos 5 anos de idade, e fiquei muito preocupado de estar realmente perdendo o equilíbrio do meu corpo, perdendo o sentido do corpo, né, a sensação do corpo, e de repente sofrer um acidente e morrer e não passar para os meus filhos a melhor parte da minha vida até aquela época. É bom, bem claro deixar que era um momento muito difícil da minha vida, não é? Eu não vou falar mais que isso. Vai ficar para um treinamento motivacional que eu já estou preparando para nós, tá bom? Mas eu estou passando para vocês que a partir daquele dia eu descobri que eu tinha um dom. Mas era um dom incrível. É um dom que muitos querem ter, mas só alguns abençoados como eu, tive a sorte, conseguiu receber de Deus. A Tourette, na verdade, ela nunca foi algo miserável na minha vida. Ela foi um presente de Deus. Porque eu fui discriminado, eu fui deixado de lado, não é? Eu não arrumava namoradinha fácil, não. Para namorar alguém, virava amiga primeiro, aí vinha, né? Conhecendo o meu caráter, conhecendo a minha filosofia de vida, tudo aquilo de melhor que meus pais deixaram em mim. Foi aí então que eu consegui ter uma namoradinha e outra. No entanto, este novo talento de escritor, não é? Eu fiz com esse talento, eu fiz uma troca. Eu troquei os remédios por uma atividade mental maravilhosa. Comecei então a fazer um diário, não é? Um tipo de um diário que eu ia deixar para os meus filhos. Se acontecesse alguma coisa, eles saberiam como foi minha infância. Virou um livro, Os Encantos de Altim. Daí para frente ninguém me segurou mais. Eu escrevi aproximadamente, não é? Eu tenho 20 histórias, mas eu não pus no papel todas, né? Porque chega num dado momento, você começa a produzir ideias e não produz conteúdo, material, você fala, bom, isso vai ficar guardado, eu não vou perder. Mas quando eu puder, eu faço tudo. Na época, eu não tinha apoio de editoras, não é? Tinha alguém fazendo mais sucesso do que eu, a Bruna Surfistinha, e todo mundo queria o livro dela, mas não queria o livro do Sandoval. Mas o Sandoval, que não é bobo nem nada, e muito menos mole, foi numa copiadora lá em Suzano mesmo, Suzano Copy, eu indico, hein? E fiz algumas encadernações, e dali para frente a gente foi melhorando, melhorando, e viraram livros de verdade. Eu lancei 8 livros. Mais para frente aqui eu vou deixar uma foto de alguns deles para vocês verem que não é mentira, isso é verdade, eu fiz, tá? E vendi cerca de 10 mil livros no espaço de 7 anos, porque depois eu montei, a partir do tique nervoso, né, da Tourette, eu montei um projeto nas escolas públicas chamada Eu Quero Paz na Escola, que era uma palestra sobre bullying. Enfim, valeu tudo muito a pena construir uma bela história com isso. Mas hoje, não é? Eu sou corretor de imóveis, não é? Já fui representante comercial, mas nasci para vender. Então vendi meus livros em palestras, nas ruas, em pequenas reuniões, e tudo deu certo, graças a Deus, porque eu nunca tive preguiça de trabalhar e muito menos vergonha de falar, tá? Então, as minhas metas hoje é poder levar ao mundo, não é? Através da internet,
voltar para as palestras, que eu estou há mais de 10 anos sem dar palestras, eu precisei sair do meio para ressignificar muita coisa e voltar melhor. Eu acredito que eu vou voltar melhor agora. Então, esses meus projetos novos são todos baseados num novo momento da minha vida, num momento transformador, onde eu possa compartilhar com cada um de vocês o que há de melhor que Deus me deu. Até mais. Até o próximo slide. A gente tem muita coisa para falar ainda. Olá, meus queridos, voltamos. Vamos lá. Vamos falar sobre eu e Deus. A minha relação com Deus nessa história. Como é que Deus me influencia? Onde entra Deus na história do José Sandoval? Desde o começo, desde lá de trás. Desde do drama da minha vida, não é? Desde os acontecimentos que impactaram profundamente a minha existência e das pessoas à minha volta. E aí vem uma constatação maravilhosa e uma revelação que eu tenho a alegria de falar pela primeira vez agora nesse curso, não é? Vocês são os primeiros a ouvir essa história publicamente, oficialmente, não é? E eu tenho certeza que ela será transformadora, tá? Eu tive no passado durante esse período muito difícil que eu passei, de dramas profundos, foram 20 anos aí quase, acontecendo coisas surreais, não é? Onde eu era o tal do azarado, tudo acontecia com o Sandoval. Só para vocês terem ideia, a fama que eu peguei, porque de fato era uma coisa impressionante, tá? Só que havia acontecimentos reais, acontecimentos, não que seja real, todos são reais, acontecimentos naturais, espontâneos, a partir da minha linha de vida, não é? Eu tenho o meu mapa natal, tá lá, tá? Então, se você pega alguns planetas em algumas casas, eles vão falar, olha, o Sandoval vai passar por isso, por isso e por isso, e é a coisa mais natural do mundo, porque o mapa natal não passa de uma fotografia do céu na hora que você nasce. Depois que tudo é congelado, que tira aquela fotografia para saber o que o Sandoval veio fazer na Terra, com que características, com que virtudes, com que defeitos, o que a sombra, né, do signo de Gêmeos do Sandoval vai fazer na vida dele, como ele vai usar essa sombra. Ele precisa usar para evoluir, não para ficar, não é reclamando, ai, que eu sou um pobre coitado. Não, não é para isso. Tá? A astrologia não é brincadeira, não é para ficar descobrindo se eu vou arrumar namorada, ou se vai chover amanhã, ou se tem alguém fazendo macumba para mim. Esquece isso aí, não é, isso aí não é astrologia. Isso é bobagem, isso é palhaçada, tá bom? Então, inclusive para você que está buscando um caminho, buscando uma carreira, procura um astrólogo sério, não é? Um astrólogo sério, que ele vai fazer o seu mapa natal e vai dizer quem é você, tá? E se você estiver muito fora de quem você deveria ser, então está na hora de você buscar um caminho, tá? Eu sou terapeuta também, eu trabalho com florais de bar, e os florais de bar me ajudaram profundamente a conseguir um apoio, né, natural, benéfico, para que eu pudesse trabalhar a impaciência, né, a ansiedade, através do empatins. Tem uma série de florais, né, que nos trazem assim condições para a gente ir adquirindo aquela força, né, que a flor traz para a gente, para depois você seguir sozinho. Então você que se dá alta, não é o terapeuta, na minha modesta opinião, tá bom? Então quando eu passei por essas situações, eu conheci um escritor, e na verdade um escritor e palestrante, o cara era muito forte na questão da radiestesia, eu também sou radiestesista, né? Eu fiz algumas formações aí que vocês nem podem imaginar. E o chama-se Jairo Carlos. Eu não sei se ele trabalha ainda, não sei nem se ele é vivo, tá? É, mas na ocasião, o Jairo Carlos ele deu uma ideia que eu achei assim interessante. Ele trabalhava a questão da prosperidade de uma maneira muito forte, sabe? E aí ele ensinou dos treinamentos dele, numa das palestras dele, ensinou a gente a fazer o seguinte: era pegar, por exemplo, alguém muito rico, um empresário muito importante, que você pudesse trabalhar e convidar a energia dessa pessoa, né, a egrégora dele, porque todos nós deixamos rastros no universo,
Então, toma muito cuidado com quem você anda tirando foto, viu? Que de repente você tira foto com alguém que é importante hoje e o cara depois é um pedófilo, é um político ladrão e por aí fora, né? E você não tem nada a ver com ele, mas a sua foto está impregnada junto com aquele ser maligno, né? Enfim. E aí ele ensinou o seguinte, ó, convida para o café da manhã, não é egrégora do Silvio Santos, por exemplo. Vamos lá, o Silvio Santos, ele falou Abílio Diniz, Silvio Santos, naquela época eram os tops, né? E aí você convida eles para um café da manhã, serve a mesa como se eles estivessem e conversa com eles ali na mesa. Né? Então, isso é uma materialização energética daquela egrégora daquela pessoa, tá bom? E aí, na época, eu estava numa situação dificílima. Eu estava morando num quartinho lá em Mogi das Cruzes, que eu tinha me separado, não tinha nada, nada. Vivia de cesta básica, de ajuda. Foi terrível. A minha separação foi terrível. Acredito para todas as partes. Só estou falando da minha e cada um fale da sua parte, né? Com todo respeito. Enfim, aí o que aconteceu? Eu fiz a minha mesinha de café, não é, com o que sobrou de níqueis que tinha no bolso, montei lá a mesinha tudo. Aí eu falei, eu vou fazer o que o Jairo Carlos falou, porque de repente dá certo. Só que na hora, gente, não adianta, não adianta. O meu mestre é Jesus. Eu não consigo ter diálogo com qualquer outro, tá? É Jesus. Pronto. Não sou mais cristão evangélico, não sou cristão espírita, não sou cristão católico, não sou cristão de qualquer ordem religiosa, não sou. Eu consegui chegar num ponto onde o Cristo vive em mim. Pronto, eu não preciso falar mais nada para ninguém, eu respeito a todo mundo, não é? Eu gosto de conversar com as pessoas que sabem conversar sobre as coisas, mas eu não quero mais participar de religiões. Mas eu quero viver o Cristo dentro de mim e eu consigo viver o Cristo dentro de mim. A minha opinião e para por aí. E aí eu botei aquela mesa e pedi permissão, não é, a Deus para receber naquela modesta casa aquele que é o ser mais sagrado que eu já ouvi falar. E aí então eu fiz a invocação da sagrada presença do Cristo Jesus, tá bom? E aí eu botei a mesa para Jesus e enquanto eu tomava o café com Jesus, não é? Eu pedi para ele me iluminar. Eu pedi para ele me orientar. E eu precisava muito disso. Era um momento de muita dor e muito sofrimento para mim, muita solidão, muito desacerto. Enfim, não dava mais. Eu não estava aguentando mais. Foi que aí, no mesmo dia, eu fui, como é que eu posso dizer, acometido por uma ideia que foi fantástica. Eu já tinha visto naquele CDzinho do O Segredo, você encontra ainda no YouTube, que eles faziam um quadro mental, não é? Só que um quadro mental você pegava uma cartolina, não é? E fazia ali uns pedidos tudo para depois essas coisas acontecerem. Só que eu tive uma ideia que hoje em dia eu sei que é uma coisa muito bacana que eu fiz sem saber que era para fazer. Eu peguei uma cartolina e recortei, né? E recortei algumas coisas que eu queria alcançar na minha vida através de revistas, né? Na época a gente tinha as revistas. E aí eu peguei então e recortei e fiz uma espiral, né? Uma espiral no centro mais aberta e fui espalhando por ordem de inspiração, tá? As coisas que eu desejava, não é? Só que no centro daquele espiral eu coloquei uma imagem de Jesus Cristo. A partir dele, todas as coisas começaram então a ser colocadas. Eu lembro que eu pedi para morar numa casa de condomínio, né? E eu tinha colhido até quando eu saí para trabalhar, eu passei do lado de um condomínio chamado Aruan, ali na região, e colhi a grama, né? Do condomínio pelo lado de fora, claro, e botei no saquinho que eu tinha lá, que eu tinha comido um doce, botei no saquinho e falei, eu vou levar essa grama e eu vou materializar uma casa no condomínio. Gente, vocês não vão acreditar. Das 9 coisas, eu acho que foram 9 coisas que eu pedi, eu em 2 anos realizei
90% das coisas. Só não realizei na época, e hoje também nem me interessa também, não iria não. Né? Eu nunca tinha viajado de avião, tá? E eu queria ir de avião para Paris. Olha, bobinho, não? Acabei indo para Curitiba. Foi quando eu já estava casado com a minha segunda esposa, a Rose, e fui para Curitiba pela primeira vez de avião, né? Com o meu cunhado e a minha cunhada. Meu cunhado e minha cunhada. Enfim, então eu realizei tudo, gente. Se pegar hoje aqui, eu realizei todas as coisas. Só que não é assim, estalou o dedo, acontece. Não, as coisas elas vão acontecendo. E aí, quando eu coloquei aquela grama na casa de condomínio, eu peguei uma foto de uma casa de condomínio, né? Não era mansão, não, uma casa muito graciosa, né? De um vilarejo, e coloquei. Vocês não vão acreditar. Eu manifestei a mulher, eu manifestei a família, eu manifestei tudo o que eu pedi e o modelo da casa que a Rose morava quando eu conheci era exatamente o que eu tinha colocado na foto. Tá bom para vocês? Então, o que eu posso dizer para vocês? A simplicidade do meu gesto mudou muita coisa. Porque eu não pedi nada de extraordinário. Eu pedi com bom senso, eu pedi com equilíbrio, eu pedi com discernimento. Não adianta você pedir coisas absurdas, porque o absurdo ele até pode acontecer, mas não é melhor subir de degrau por degrau? Pede coisas que possam estar mais próximas de acontecer, porque essas realizações, esses acontecimentos, eles são muito bacanas. Ao invés de pedir uma Ferrari, pede um carro do ano, um carro, vamos lá, um carro mais popular, porque é mais fácil de você atingir e não acaba a sua esperança, não é? Deus, ele é bondade e é perfeição. Tudo que ele deseja para você pode acontecer imediatamente. Mas será que é bom para você? Será que você não precisa de um tempo para amadurecer, para ter algumas coisas, para conquistar algumas coisas, inclusive materiais? E as coisas afetivas, não é? Por exemplo, depois que eu manifestei isso, demorou 2 anos para eu conhecer a Rose, não é? Mas tudo aconteceu no devido tempo. Se ela tivesse vindo antes, teria atropelado o processo, não teria dado certo, muito provavelmente, não é? Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque as nossas conquistas, elas precisam ser permanentes. E o meu café quentinho com Jesus, não é? Aquele cafezinho especial, onde eu abri meu coração, onde eu fui verdadeiramente ouvido por aquele que entende todos os meus sentimentos, que conhece todas as minhas necessidades. Eu tenho certeza absoluta que aquela ação que eu tive naquele abençoado dia foi um elemento transformador para eu atingir as minhas metas, para eu chegar onde eu precisava chegar. E agora nós vamos encerrar esse vídeo porque eu quero que você reflita muito bem sobre o que você aconteceu. Eu não sei quem é o seu mestre, tá bom? Mas vibre com ele, peça para ele, tá? Peça coisas que vão ser boas para você e para outras pessoas, mas não seja tão tolo ao ponto de ficar pedindo coisas para os outros. Peça para você, você precisa ter condições, você precisa se fortalecer para ajudar os outros, não é? Então, cuide-se, se ame, porque só é capaz de amar alguém quem se ama, não é? Então, eu te desejo o melhor, eu te desejo a compreensão que eu tive para fazer a coisa certa. E se hoje eu colhi bons resultados, é porque eu fiz tudo dentro da vontade do Pai. Combinado? Vai lá, tenta. Tenta não, consegue. Tentar tento eu, você consegue. Tá bom? Vai dar certo. Olá, queridos. Voltamos aqui. Eu vou citar um ponto muito importante para vocês agora, tá? O que acontece logo depois que a gente faz esse quadro mental, não é? Esse quadro de pedidos, essa elaboração do quadro onde nós fazemos a colocação dos gráficos, não é, dos nossos pedidos. Chega num dado momento, a coisa não anda como você espera. Você está numa dificuldade, você tem planos, né? Às vezes você quer encontrar um amor e não encontra ninguém.
É o tal do dedo podre, não é? As circunstâncias não favorecem, dá a impressão que tudo ficou pior. Eu digo para você uma coisa: Deus não fugiu, tá? Deus não fugiu porque ele habita dentro de você. Já ouviu falar de Espírito Santo? Pois é. Na minha opinião, Deus habita dentro de mim. Você pode chamar ele também, segundo um livro chamado Livro de Urântia, dá uma pesquisadinha o que é o Livro de Urântia, a grande revelação. Ele fala que Deus, ele age dentro de nós, que dentro de todo o universo, o ser humano da Terra foi o único ser que foi premiado com a presença de Deus, a centelha divina dentro de nós, que ele é chamado de ajudador de pensamentos, tá bom? É onde Deus vive dentro de nós a experiência do que nós passamos. Por isso que Deus sabe todas as coisas. Por isso que Deus, ele conhece o que o nosso coração sente. Quando nós erramos, né? Vamos falar de pecado, quando nós pecamos, o que nos levou a errar, o que nos levou a pecar. Por que eu agi dessa forma contrária à luz, contrária à bondade, contrária ao amor, contrária à benevolência, não é? Por que eu me sabotei? Então, na hora do perdão, na hora que Deus vai olhar para você, vai estudar aquela causa, estudar aquilo que aconteceu, é aí que ele consegue ser justo, porque ele estava dentro de você, por menos que você estivesse na luz. Ele jamais te abandona. Então, Deus não fugiu, tá bom? Deus está sempre presente, não é? O porquê nada acontece? Nada acontece porque não é hora ainda. Não é uma fruta, ela leva um tempo para amadurecer. Não é? Tanto é que quando a semente é plantada, ela é ocultada, não é? Até que ela germine, que ela sinta a vibração do sol, não é? Enquanto ela é regada pela natureza ou por nós, e ela consiga sair, né? A primeira pontinha para encontrar a luz, onde a luz vai levar a fonte de energia necessária, o polo positivo, para que ela tenha força e direção e crescer, tá bom? Por isso que as plantas elas competem entre elas para ver quem tem mais sol, mais luz do sol. É assim que funciona, tá? E se todos conseguem menos eu? Conseguem porque muitas vezes essas pessoas já tentaram antes de você. Muitas vezes elas já entraram na frequência, lembra aquela coisa da estação de rádio? Antes de você. E as coisas que você deseja não vão vir até você, você vai até elas. É só você despertar, é você abrir a sua consciência, você abrir os seus olhos, que você vai encontrar essas coisas. Não é de uma forma contrária. É igual você tem uma determinada vibração e você quer uma pessoa que é uma graça, que é super doce, iluminada, aquela pessoa que todo mundo ama. Por quê? Porque ela já entrou numa frequência onde ela tem um magnetismo profundamente grande, poderoso, enriquecedor, e ela consegue então cativar as pessoas. Ela magnetiza todos que estão à sua volta ou distante. Às vezes por uma câmera de televisão, né? Uma câmera do Instagram, do YouTube, ela cria então uma egrégora a partir do seu poder pessoal. O magnetismo. Quando a gente fala em poder, é poder de alcance, não é o poder de domínio, tá? Tem gente que consegue ter um poder de alcance, mas que transforma isso em poder de domínio negativo ou positivo. Cada um sabe o que faz da vida, cada um é responsável por aquilo que planta. Então, o que eu quero falar para vocês não é que Deus jamais vai deixar de ouvir a sua petição. E não é Deus que vai te dar nada, tá? Deus não é o pé de cabra, Deus não é a mola, Deus não é a alavanca. Deus é o sutil vento sagrado que sopra você na direção do que você estiver vibrando. Se você planta tempestade, você vai colher tempestade. Se planta vento, você vai colher vento. Se você planta o fogo, é o fogo que vai vir a seu alcance. É ele que vai fazer parte de você. Não a chuva, não o ar puro, sagrado e perfeito. Então, tome consciência disso, tá bom? Se você, por exemplo,
Se você quer conquistar uma pessoa altamente sensual, né, com aquele poder de sedução, então se vista de uma forma que a pessoa que tem energia da sensualidade e da sedução possa te enxergar. Se você se veste como uma pessoa casta, essa pessoa vai ter repúdio de você, porque ela também está em outra vibração. Então, quem quer bebum, vai para bar. Quem quer santo, vai para a igreja. É assim que funciona a vida, tá? Quando um santo encontra um bebum, ele está com um pensamento santo, mas está com energia de bebum. Por isso que entra a lei da atração. É aquela pessoa que não acredita que pode ter o melhor, porque todo mundo sempre disse para ela: você não merece, você não merece, você não merece. E ela acreditou, ela acreditou e ela acreditou. E o que vai acontecer com ela? Ela vai se dar mal. Então, por que que nós temos a capacidade de só acreditar em quem nada tem a acrescentar, em quem não pode nos melhorar? Por que que você não toma vergonha na sua cara? Vamos ser honestos. Ó, só tá nós dois aqui, certo? Por que você só dá ouvido para quem quer te derrubar? Porque não é possível, tanta gente boa já apareceu no teu caminho falando o quanto você é preciosa ou precioso, não é? O quanto você é belo ou bela e você não acredita. Você só acredita em quem quer te derrubar. Você abraça aqueles que só lançam coisa ruim sobre sua vida. Poxa vida, eu quero tanto te ver feliz. Sabe por quê? Eu preciso de gente feliz para eu ser feliz. Você é meu irmão, você é minha irmã. Você não precisa acreditar nisso. Eu estou falando. Eu determino isso em você e em mim. Eu me conecto a você com todo o amor que é em meu coração. Mas eu preciso que você desperte e você siga um caminho de bondade e de perfeição. Eu não estou falando de religião aqui. Eu não estou jogando qualquer nome de mestre ou mestra na terra que passaram, que estão presentes ou que vão passar. Porque eles só existirão se você existir. De que adianta Jesus ter ido para uma cruz se você não nasceu? Ele veio para quê? Dizem que é para te salvar. Aí eu te pergunto aqui: se salvar de quem? De você mesmo? Será que vale a pena mesmo Deus mandar mais outro, para salvar quem não quer ser salvo? Para amar quem não se ama? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa linda. Se você não amar, não se amar, como é que você vai conseguir amar alguém? Não é justo isso, né? Ele criou todo o universo para você ser feliz. Ele criou inúmeras fontes de riqueza, te fez nascer num momento muito especial, onde o céu, as estrelas estavam colocadas de uma maneira muito especial para a sua bela existência, e você não está nem aí com nada. Eu vou tomar um drink para esquecer? Por que não tomar água para viver? Desculpe minha franqueza, mas eu preciso que você seja feliz para que eu seja feliz. O meu trabalho, como você pode perceber, ele é de prosperidade e de riqueza, mas eu sou humano, eu quero ser humano, eu amo ser humano e eu amo você, ser humano lindo e especial que Deus colocou na minha vida. Vamos combinar uma coisa? Você aprende o que tem que aprender, não só comigo, mas com a vida. Tem tantos professores dentro da sua casa, na sua vizinhança, no teu bairro. Por que que você não ouve essas pessoas que querem o teu bem? Deus está em você. Ele não fugiu. Só que ele precisa fazer tudo direitinho, porque ele te ama tanto que ele não quer cometer erros. Vamos para a próxima aula? Vamos lá. Voltamos. Vamos conversar mais um pouco? Agora eu vou falar de algo muito especial. De algo que eu tive que trabalhar a minha vida inteira,
não é, de algo que eu tive que praticar toda vez que a vida me feria através de perdas materiais, através de relacionamentos destruídos, através de amizades oportunistas, mas acima de tudo, através das minhas confusões mentais. É muito importante que a gente perceba em algum momento que nós não somos essa coisinha bonitinha o tempo inteiro. Eu me acho fofo, eu me acho engraçadinho, eu me acho a coisa mais linda do mundo. Mas o meu lado sombra também é muito poderoso. E quando eu mostro o lado sombra, é quando eu estou sozinho. E eu digo que o resultado daquilo que irá para o céu é justamente o que eu sou quando ninguém está vendo. É por isso que eu deixei essa imagem aqui, ó, essa imagem dessa estrada, desse deserto, não é? Onde eu tenho um dos mais variados elementos para que a gente possa observar. E a seguinte frase: eu com os meus pensamentos. O que eu faço com eles? Para que lado, para que caminho os meus pensamentos andam me levando? O que eu ganho, não é? Pensando bem ou mal sobre os outros? O que eu ganho agindo bem ou mal com os outros? O que eu ganho jogando um contra o outro? Então, chega um momento da vida da gente que a gente tem que ser realista. Porque para você fazer sua vida dar certo, as coisas também precisam andar certas. E andar certo é outra coisa, é muito diferente de ter dinheiro, né? É muito diferente de ter as contas pagas. Eu conheço gente muito rica mesmo, não é? É que tem muito dinheiro, que tem as contas em dia, que tem uma marca pessoal muito bem respeitada no mercado, mas que não vale muita coisa. E é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quem eu sou quando ninguém está olhando. Para você ser próspero, não basta ter dinheiro. Você não precisa, por exemplo, ter bilhões para ser uma pessoa rica. Eu conheço muita gente que trabalha empregado, que vive numa casa simples, que tem um bom alimento, um carro decente, uma vida organizada, não é? Filhos muito bem encaminhados na vida, se relaciona com as pessoas à sua volta de uma maneira maravilhosa, simplesmente maravilhosa. E prosperidade para essa pessoa é justamente tudo isso que ela tem, tudo isso que ela pode alcançar, tudo isso que ela vivencia, né, na vida pessoal, afetiva, material e familiar. Então, ser próspero é muito mais do que ter dinheiro. É aquela pessoa que pensa e logo acontece. Ela pensa em ter uma flor. Eu conheço uma pessoa que ela pensa em ter uma plantinha em casa. Ela fala: eu não vou comprar, não, porque daqui a pouco isso vai nascer no meu quintal. Não passa muito tempo, nasce no quintal. Ela deseja algo assim material, não é? Sem grandes ambições, e com o tempo as coisas começam a vir em encontro dela. Então é isso que eu quero falar para você. Você não tem que ficar cobrando no universo, me dá isso, eu vou mentalizar o tempo inteiro, eu vou conseguir porque eu sou forte no pensamento, eu mentalizo tudo e eu consigo. Não, não é assim, não funciona dessa forma. Gente, tem que soltar. Se apertar muito a corda, ela espana. Se não apertar, ela não vai tocar. A viola não toca. A gente precisa encontrar um momento de silenciar a mente, silenciar o coração, silenciar a nossa voz pública, guardar os nossos planos para nós mesmos, no máximo, no máximo contar dentro de casa e pedir segredo.
Ninguém tem que saber dos seus planos, ninguém tem que saber dos seus projetos, ninguém tem que saber da sua vida. Gente, olha, a pessoa que eu conheço que mais errou sobre esse assunto, sabe, foi, eu mesmo. Boca aberta, sabe boca aberta? O boca aberta. Depois de muito apanhar, depois de muito errar, depois de confiar em quem não merecia, que eu contava meus planos, que eu contava meus segredos, que eu confiava, eu apanhei muito. Me arrependo profundamente desta forma extremamente aberta e desconfiada que eu sempre fui. A bondade tem que ter limite, gente, viu? A confiança tem que ter um limite. Porque se você não der limite para as coisas vão te limitar. As ações vão acontecer e a sua vida vai travar. Existem momentos que nada acontece. Simplesmente, mas nada. Tudo para. Sua vida não progride, o relacionamento não aparece, o dinheiro não cai na conta e você tem que trabalhar uma coisa chamada resignação. Quando você se torna uma pessoa resignada, não adormecida, é o tempo que o universo pede para que você deixe ele trabalhar, viu? Não insista muito, não fale muito o que você quer. Peça, escreva, cole na parede, faça a cartinha para Deus no final do ano, relacionando as coisas que você quer conseguir no ano seguinte. Fecha a cartinha, bota lá dentro da sua Bíblia, esquece dela. No outro ano, todo dezembro, você vai abrir uma cartinha. Eu já fiz várias vezes isso e deu certo. Então, a gente precisa achar o ponto de equilíbrio e maturidade para guardar para nós esse tipo de coisa. Porque a gente confia em pessoas que você fala, poxa vida, essa pessoa quer o meu bem. Muitas delas querem, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui tirando a força daqueles que realmente te amam. Não é isso. Você vai saber com quem você deve confiar. Mas, pelo amor de Deus, não sai falando para todo mundo. Eu tô afim de fulano. Nossa, eu vou contar para minha melhor amiga. Você vai chamar a atenção da sua amiga para o fulano que você está afim e ela vai começar a ver coisas que ela até então não tinha visto e vai investigar e vai se apaixonar e vai te dar um pedala. Não conta não, guarda para você. Confessa as suas coisas para Deus. Confessa as suas coisas para o seu eu interior. Vai de frente, vai lá na frente do espelho e conversa consigo mesma, consigo mesmo. Conta essas coisas só para você. Você precisa falar sim. Eu gosto muito dessa prática do espelho, porque toda vez que você fala, você vibra. A oração nada mais é que uma vibração nas cordas do universo, nas cordas que sustentam todas as coisas. Então, ore, vibre, cante, escreva. Você precisa escrever no mínimo 3 vezes por 30 dias algumas coisas para que elas se tornem permanentes na sua consciência. Eu, quando saiu aquele CD do Segredo, não é? Eu tinha passado pela uma das maiores tragédias da minha vida. E eu falei, eu vou assistir esse CD durante 30 dias. Eu saí da depressão assistindo aquilo. Eu consegui reagir mesmo na escuridão de um momento muito difícil, porque eu coloquei em minha mente consciente, subconsciente e consciente as coisas que eu precisava, que eu determinei. Eu enchi a minha cabeça de propósito e deu certo. Tudo deu certo. Hoje eu estou aqui com você, com uma vida bem equilibrada, decente, honrada, fazendo o que eu amo. Tenho o outro sustento que me dá a garantia do meu dia a dia. E isso aqui é um extra, onde eu decidi voltar para a minha natureza pessoal. Lá, lembra da foto do céu? Do meu mapa astral? Eu nasci para fazer as pessoas prosperar.
Assim eu ativo a minha roda da fortuna. Eu não estou sendo bonzinho com você. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não sou bonzinho com você. Eu sou interesseiro. Amar só faz bem para quem ama. Ele faz muito mais bem para quem ama, porque vibra uma energia dentro do amor, dentro de nós. Quando você ama, você expande energia fantástica, a mais poderosa que existe. Então, mais ganha quem ama do que quem é amado. Eu digo que o amor, na verdade, é um ato egoísta. Eu amo conscientemente. Eu amo porque é natural em mim amar, mas eu estou interessado em mim, na minha roda da fortuna. Eu também quero ficar rico. Vamos ficar ricos juntos, vamos? Hã? Combinado? Eu e você ficaremos ricos juntos. Vamos plantar o amor. Vamos fazer aquilo que a gente gosta. Porque lembra da frase inicial? Quem faz o que gosta não precisa trabalhar. É uma diversão, é um complemento para as nossas vidas. Agora vamos falar sobre crença sobre o dinheiro. O que nosso sistema de crença faz nos crer sobre a importância do dinheiro material, não é? Eu sou de uma geração que nós aprendemos a dizer que o dinheiro era algo sujo, mas existiam duas formas de se pensar isso. Uma que a nota, né? Vamos falar da cédula. Eu sou do Agreste de Pernambuco, né? E o Nordeste é muito quente, aquela coisa toda. Eu morava numa cidade onde eu nasci chamada Altinho. Na cidade de Altinho, nas quartas-feiras e no sábado tinha as feiras da cidade. A feira do sábado era super grande, tá? E é uma cidade rural no Agreste de Pernambuco. Então, ali do lado de Caruaru. Então, o pessoal vinha do sítio com suas mulas, trazendo mercadorias para trocar na feira, para vender na feira. Era quando aqueles sitiantes saíam uma vez por semana de suas residências, a alguns quilômetros do centro de Altim, para fazer o escambro ou simplesmente comprar aquilo que ele não tinha. Tá? Todo mundo tinha a sua roça, todo mundo tinha lá o seu cavalinho, a sua mula. Geralmente o casal ia com duas mulas, não é? Porque vinham com os alforjes cheios de coisas, enfim. Aí lá passavam na alfaiataria do meu pai, na minha casa, onde minha mãe era costureira também. Eu sou filho de alfaiate e costureira, né? E faziam, encomendavam suas roupas, escolhiam os tecidos, era uma coisa linda. Minha infância foi maravilhosa naquela cidade do Agreste de Pernambuco, a qual eu me orgulho muito, muito de ser um pernambucano, porque a cultura da minha terra é fantástica e porque eu amo minha cidade também. Enfim, faz muito tempo que eu não vou lá, mas eu amo minha cidade. Então, era tudo pago no dinheiro, não tinha Pix, não, tinha cadernetinha, mas depois entrava o dinheiro, não é? Meu pai às vezes recebia a roupa que ele fazia em galinha, em porco, tudo, né? E a outra parte dinheiro. Enfim, eram essas coisas assim que rolavam na época. Mas o dinheiro realmente ele era sujo, a cédula era suja, porque aquela cédula impressa no Banco Central, vamos dizer que é lá em Brasília, não sei onde é o Banco Central, acho que é Brasília, ela vai rodar o Brasil inteiro e quizás o mundo também, né? Então, aí, quando ela volta para sua mão, ela já andou em milhões de mãos, com tudo que é tipo de sujeira que você pode imaginar, não é? Aí tinham os porcos por natureza que escreviam um monte de bobeira nas cédulas, não é? Ou seja, já piorava o que não estava bom. Então, foi daí, né, desses momentos, né, de negociações, tudo, que o dinheiro passava na mão de todo mundo, que a minha mãe falava, Sandoval, não põe, filho, pegou em dinheiro, lava a mão, tá? Porque o dinheiro é sujo. Mas tudo que você fala tem um poder. Não é? As nossas palavras têm um poder gigantesco. O teu nome tem um poder fantástico. A tua data de nascimento é extremamente poderosa. Vamos falar de nome? Se isso não fosse verdade, Jesus não teria trocado o nome de Paulo por Saulo. Não era Paulo de Tarso e virou era Saulo de Tarso e virou Paulo, não é? Porque ele ia começar uma missão e aí tinha um outro poder, não é? Então, Simão virou Pedro, olha isso.
Então é por isso que a palavra o dinheiro é sujo é, tomou uma forma muito grande e acabaram usando isso contra a gente. Aqueles que não tinham capacidade mental de ir buscar dinheiro, não é? Ou que não tinham assim uma natureza já divinal para vir para conquistar muito dinheiro, se defendiam, falavam eu não gosto do dinheiro porque o dinheiro é sujo. Tinha o jogo do bicho, não é? Que é jogos de azar, que era em dinheiro. Então, enfim, era todas essas situações que falavam que o dinheiro era sujo. Mas aí também entra um outro ponto de vista, que ele é sujo conforme a moral de quem o transporta, não é? O dinheiro que é usado para comprar votos em muitos pontos, inclusive no meu Nordeste, em todas as áreas onde existem pessoas que se vendem, bom, até aquele que compra, não é? Cada um tem o seu preço, cada um, eu tenho valor, eu não tenho preço. Então é por isso que o dinheiro acabou caindo na graça do mal daqueles que querem nos dominar. Não tenha dinheiro porque dinheiro é sujo. Ou seja, né, o dinheiro, se o dinheiro te traz infelicidade, dá ele para mim e continua feliz, não é assim? É. Então é isso. Então se usou muito esse contexto para nos convencer que o dinheiro é sujo, que ele só faz mal para as pessoas. É mentira, o dinheiro é bom. Sabe por quê? O dinheiro compra um alimento melhor para a sua vida, roupas melhores, o dinheiro te ajuda a comprar a sua casa, o seu carro, não é? O dinheiro ajuda você a ir no barzinho com a sua amada, com o seu amado, não é? O dinheiro ajuda a igreja onde você vai, o templo budista, o centro espírita, não importa onde você vá buscar o teu Deus, não é? O teu Deus tem a tua forma, tem a tua cara, tem o seu jeitinho. O dinheiro paga a faculdade da gente, ela paga os cursos da gente. O dinheiro me alegra muito, o dinheiro é muito bom, eu gosto de dinheiro, não é? Mas eu tinha sempre também um princípio muito franciscano. Eu sempre fui muito espiritual, não religioso. E eu acabei caindo nessa lorota, não é? Eu, num dado momento da minha vida, eu achei que o dinheiro era mal também. Olha a besteira que eu fiz. O homem não pode pensar assim, porque o homem ele tem que prover a sua família, não é? Não é natural que o homem seja o provedor da sua família, dos seus filhos? Pois é. Então, o sistema de crenças que estão incutidos em nós e a gente não consegue se libertar facilmente, ele causa esse tipo de dor na gente. Ele causa sofrimento quando você ganha um pouco mais de dinheiro e você se sente culpado porque outras pessoas não têm. Aí eu tenho algumas práticas hoje que eu vou passar para você agora, que vai te ensinar como você abençoar o seu dinheiro, tá? Eu aprendi uma coisa muito bacana com algumas pessoas, porque quando a Rose, por exemplo, me conheceu, a minha esposa, eu vinha daquela tragédia pessoal e eu tinha um querido amigo lá em Suzano, onde eu morei, que ele era um transformador de Fuscas, chamava Ronaldo Magrão. Eu até escrevi a história dele. Ele me contratou para escrever o livro dele. Que ele acabou falecendo 10 dias depois que eu entreguei o livro revisado, registrado, prontinho na mão dele. Ele tinha feito uma cirurgia e não resistiu. Enfim, as coisas são assim, não é? Enfim, mas vamos lá. E aí o Ronaldo, quando eu tinha reencontrado ele, que eu trabalhei numa agência de carro em Suzano, e ele era o funileiro da agência. E aí ele conversando comigo, todo feliz, né? Porque eu tinha me tornado escritor, né? Tava na mídia da região. E aí ele foi me dar um cartão dele. Quando eu vi, de um lado era a foto dele, né, com a propaganda do carro, e do outro lado era uma cédula de R$ 100, tinha 150. Aí brincando, ele me deu uma de cada. E como eu estava naquele período terrível, eu peguei, eu falei, Magrão, me dá umas notas a mais que eu preciso pôr na carteira para ver que tem dinheiro, rapaz, porque faz tempo que eu não vejo dinheiro, não é? Era muita dificuldade, gente. Nossa, sai para lá. E aí eu comecei a colocar aquilo. Fiquei acho que 1 ano e 9 meses com aquelas cédulas lá dentro da carteira. Tudo rasgadinha já. Foi quando eu conheci a Rose. A Rose é uma mulher próspera, é uma mulher inteligente. O mapinha dela fala muito sobre ganhar dinheiro. O meu não. O meu fala de ganhar dinheiro
escrevendo livros, produzindo comunicação, ajudando pessoas e só depois que o dinheiro vem. Olha que sacanagem. Mas tá tudo bem. Eu já conversei com Deus, ele me prometeu que ele não vai fazer mais isso comigo. Ele me prometeu, e eu confio nele. E foi aí então que a Rosa falou: não, vamos trocar essas brincadeiras aí, vou pôr dinheiro direito na sua carteira. Vamos corrigir sua vida, você vai reorganizar a sua vida. E ela me reorganizou a danada, viu? Teve um trabalho danado, mas eu paguei tudo que eu devia com o meu trabalho, dando palestras, vendendo os meus livros, não é? E aí eu comecei a ser próspero, porque agora então eu tinha uma mulher próspera na minha vida que sabia lidar com o dinheiro e comigo. Ela soube fazer tudo. Eu sou muito grato a Rose por isso. Eu a abençoo diariamente por isso. Então, esta prática de lidar com o dinheiro é fundamental, não é? Pegue, deixe um pouquinho dentro da sua carteira cédulas de verdade, tá? Não é aquele dinheiro para ladrão, não. Você não tem que botar dinheiro na carteira falando, ah, eu vou colocar que se eu for roubado, o bandido não me mata. Esquece isso, gente. Não atrai essas coisas para a vida de vocês, não. Mas pega, olha para aquele dinheiro com carinho, põe ele aqui, ó, no seu plexo solar, aqui porta no coração, no cardíaco, plexo solar aí embaixo. Põe aqui no seu coração e fala, Senhor, obrigado por cada dinheiro que eu transporto em minha carteira. Eu agradeço pela honra de transportar esse elemento de assistência para a minha vida, esse instrumento que me traz prosperidade, que me traz o conforto que eu preciso e que eu mereço. Eu aceito ser nutrido, Senhor, pela tua bondade. O Senhor é o meu único patrão. Eu aceito e recebo com amor cada dinheiro que o Senhor me dá. Mas fale do fundo do seu coração, com toda a perfeição, com toda a intimidade. Seja íntimo de Deus. Para com essa história de que Ele está lá e você aqui. Vocês são um só. Entendeu? Façam isso. É muito bom. E outra coisa que eu faço é a prática da sagrada presença. Eu sou, que eu aprendi no livro de ouro de Saint Germain. Vocês lembram? Eu não sei se foi Abraão ou Moisés, que quando Deus apareceu lá na sarça do deserto, que ele falou, eu sou o eu sou. Toda vez que você fala eu sou, vibrando, né? Você vibra aqui, ó, no seu cardíaco. Eu sou, eu sou, eu sou. Feche os seus olhos, faça isso no momento que você estiver sozinho em silêncio, mas faça tremer aqui, ó, sentindo fortemente essa vibração. Todas as suas células acordam, o seu corpo desperta. Você vai ter mais saúde, a sua inteligência será multiplicada, a sua felicidade será nutrida com a sagrada presença eu sou. Repita por 9 vezes. Eu faço de manhã e faço à noite. Então, antes de eu dormir, eu vou lá no meu jardim, que eu tenho um jardim, e faço essa vibração quando eu estou sozinho. Quando a rua está silenciosa, eu simplesmente coloco a mão no coração ou abro as palmas das mãos para o céu e falo 9 vezes: Eu sou, eu sou, eu sou. Eu estou sentindo aqui as minhas cordas vocais, elas fazem esse processo de vibração aqui no meu cardíaco, no chakra do coração, tá bom? Então, por 9 vezes de manhã e por 9 vezes à noite. Mas eu também posso complementar. Eu sou a sagrada presença, agradecendo a divindade que mora em mim por mais um dia abençoado. Eu sou a sagrada presença, agradecendo pelo sagrado alimento que alimenta o meu corpo. Eu sou a sagrada perfeição de Deus em mim, trazendo a opulência divina ao meu alcance, deixado pelo próprio Deus em minhas mãos, para o meu uso, por tempo ilimitado, por valores ilimitados, para que eu possa nutrir a minha vida, para que eu possa ajudar os meus irmãos e melhorar a sociedade onde eu vivo. A oração é sua, a intimidade é sua com Deus. Vá fazer, não tenha vergonha, ninguém vai estar vendo. E se tiver, chama a pessoa para fazer com você. Faz uma corrente de amor. Vibra o amor, vibra a prosperidade. Sabe por quê? Porque você merece. Ele te criou para que você seja luz profunda e perfeita. E eu confio em você. Olá, pessoal.
vamos falar um pouquinho de uma parte muito bonita da minha vida, uma parte fundamental para ser quem eu sou hoje, para estar aqui falando sobre prosperidade com vocês. 2018 foi o ano que eu saí da cidade de Poá, na Grande São Paulo, e onde eu vivi 3 anos, depois de ter vivido 36 em Suzano, e viemos morar em Campos do Jordão. Campos do Jordão, para mim, simboliza muito, muito, muito mesmo na minha vida. Lá foi onde eu mudei a chave da prosperidade. Em Campos do Jordão foi onde comecei a viver um novo momento. Eu diria para vocês, eu divido a minha vida em 3 etapas. Primeira, segunda e terceira etapa. A primeira etapa da vida foi de grande aprendizado, não é? Na parte até os 25 anos, a minha vida era muito equilibrada, a minha vida financeira era extremamente correta, e nada existia ao ponto de me deixar triste, não é? Tirando os dissabores, não é? De ter uma situação especial que é a síndrome de Tourette, que me gerava muito desprezo, muito preconceito, não é? E as pessoas subestimavam muito a minha capacidade intelectual, porque eu tinha dificuldade de aprendizado nas escolas, fui reprovado e era muito emocionalmente inconstante. Então, somado a isso, ainda vinham os dissabores, né, as provocações e outras coisas. Procura um filme chamado O Primeiro da Classe ou O Líder da Classe no YouTube. Ele tem à disposição, eu acho que é gratuito ainda. E assiste com a família. Prepara um balde, porque é emocionante. É emocionante. Esse filme me ajudou muito a me entender também, depois de um tempo. Enfim, fica essa dica aí, tá bom? Eu também sou uma história de superação, como foi o professor americano chamado Brad Cohen. E em 2021, quando nós mudamos para Campos do Jordão, começou uma nova fase da minha vida, mas uma fase muito boa, tá? É, chegamos lá, a Rose comprou uma casa, e aí, como sempre, não é? A Rose tinha um patrimônio, e eu trabalhava com ela da seguinte forma: ela tinha os imóveis para negociar, eu vendia como corretor de imóveis, ganhava comissão, não é? Comprava terreno, fazia terraplanagem, vendíamos com um bom lucro, e aí assim eu fui fazendo uma base financeira para poder comprar a minha primeira casa, tá? Então hoje eu tenho em Campos do Jordão um negócio de hospedagem, né? A Rose agora tem a parte dela, eu tenho a minha parte separada, porque nós decidimos fazer dessa forma, porque eu sempre quis, e ela também, não é? Tem que ser honesto. Eu sempre quis o que é meu e ela o que é dela. Então foi assim que eu consegui, através do meu casamento, mas com o meu trabalho, não é? O que eu tenho hoje, tá? Então hoje eu posso voltar aqui e falar com legitimidade sobre prosperidade. Muita gente sai do Brasil e vai para a Europa, não é? Vai para Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, né? Estados Unidos e Europa são os dois grandes polos. Ninguém quer ir para a África para ficar rico, né? Então, enfim. E foi aí que eu comecei, então, a fazer tudo que vinha pela frente, tá? De início, a primeira experiência que eu tive foi uma amiga nossa que teve que dispensar um caseiro da casa dela que estava roubando ela. Olha isso. Então aí eu falei, não, Inês, deixa aí que eu posso te ajudar nisso. Então ela me pagava para quando ela viesse para a cidade, eu cuidar do jardim, né, fazer a faxina da casa dela, deixar a casa arrumada para poder então ela chegar e ficar no conforto digno da sua casa. A Rose ia, me ajudava, que a Rose não precisava do dinheiro, eu estava precisando nessa época, né? Mas ela sempre com carinho, boa vontade, estava junto comigo em tudo, assim como eu com ela. E foi aí então que eu falei, bom, estou numa cidade que precisa de mão de obra,
Não é tudo que você tentar fazer aqui, roçar terreno, não vai faltar. Tudo que você tentar fazer, cuidar de uma casa e pagar bem por isso, né? Aí eu falei, bom, então eu estou nos meus Estados Unidos. Foi aí então que a Rose decidiu fazer o seu primeiro chalé. Eu fechei a garagem da casa lá. No início tínhamos pedreiro tudo, mas mão de obra também é complicado aqui como em todo lugar. Então, lá em Campos, hoje eu não estou mais em Campos, estou em Taubaté neste momento, por enquanto. Então, eu decidi então assumir isso e aprendendo tudo. Então aprendi carpintaria com os carpinteiros, né? Fazer algum trabalho de pedreiro, fui me virando e fui fazendo isso, uso nisso para pegar aquela casa da Rose e acabar transformando em quatro espaços uma casa só, onde dois ela começou a alugar. Então durante um período nós éramos sócios, não é? Daí para frente então eu assumi a corretagem, fiquei só como corretor, fui trabalhar com o Luciano da Altitude Imóveis por algum tempinho, mas depois eu falei não. Eu tinha uma inclinação muito grande para vender algo que os corretores de campos não gostam de vender: terrenos. Eles gostam de vender casa. São mansões, né? São casas muito grandes, dão um lucro maravilhoso. Mas eu não gostava da coisa do terreno, porque eu gosto de vender sonhos, né? Eu sou escritor e eu adoro, né? Viver essa coisa do sonho, da paixão, do romantismo, não é de planejar, chegar no terreno com a pessoa, você só tem mato e vamos planejar junto onde vai ser a entrada do carro, onde será o platô, aqui você deixa tais árvores, não é? Ali você faz um cantinho especial pro sossego da família, né? Área gourmet e por aí afora. E me dei bem com isso, né? Então, com estes recursos, eu consegui eliminar mais de 60 mil reais em dívidas que eu tinha do primeiro casamento. Quando eu saí do primeiro casamento, não é? Eu estava com mais de 60 mil reais em dívidas que eu não deixei para minha primeira esposa, tá? Foi muito difícil para nós, né? Foi uma separação é, muito complicada, não por mim ou por ela, mas por ter tido tantas marcas de 20 anos de muito sofrimento. Tanto eu quanto ela. Não foi fácil para nós. E nós nunca escondemos dos nossos filhos o que estávamos passando. Fomos ajudados por muita gente, né? Porque existiam coisas na minha vida que ninguém sabia explicar porque só acontecia comigo, como eu falei. E como eu falei, eu farei um outro trabalho extremamente motivacional, não é? E mostro para vocês o que é fé nesse trabalho. Quando a casa está caindo, quando tudo quer mostrar para você que você deve parar, e beber, usar droga, chutar o balde, roubar, você vira e fala: não, não vou, porque vai ficar bom demais. E ficou, tá vendo? Então, esse trabalho especial que você adquiriu, ele não é para pessoas que já estão bem na vida e querem ficar mais ricas, mas é especialmente, eu digo para você que é especialmente para quem está muito endividado, quem não tem fé mais nenhuma, esperança nenhuma. Então, indica esse trabalho aí, porque a partir daqui a pessoa vai ver que ela pode ter a oportunidade desde que ela abra o pensamento dela, tá bom? Então foi isso. Eu me submeti a tudo que vocês possam imaginar, tá? Os chalés, os nossos chalés, sou eu e a Rose que fazemos a faxina, porque não consegui encontrar uma mão de obra boa até hoje para isso. E vem a nota do Airbnb, não é? Nós somos avaliados e a gente consegue manter o super host aí por mais de 9 anos. Enfim, graças a Deus, são quase 600 avaliações dos 4 chalés e nós estamos muito bem, obrigado, porque nós trabalhamos muito honestamente, não é? Os nossos chalés, eles têm uma pegada romântica e é o que nós decidimos investir. E é diferente de tudo também, tá bom? Enfim, então foi isso que aconteceu. Ao invés de ir para fora, ao invés de ficar gastando o que eu não tinha, não é, com visto, com isso, com aquilo e procurando alojamento, eu já estava na cidade e o sentido de oportunidade fez a diferença na minha vida. Foi aí então que, como eu falei para vocês, eu busquei de todas as formas, de todos os caminhos,
o meu meio de sobrevivência. Como também tinha a questão da mão de obra, não é? E nós queríamos fazer mais 2 chalés. Aí eu, aprendendo, assistindo o YouTube, fui aprendendo a construir casa. E eu mesmo construí os 2 chalés de madeira. Um de 41 metros e o outro de 45 metros. Então, caiu viga na cabeça, caí de escada com viga no braço e quase quebrei a perna. Aconteceram várias coisas, foram muitas as dificuldades. Tive que aprender as condições técnicas. Eu mesmo, eu sou eletricista, né? Me formei pelo Senac, pelo Senai, há uns anos atrás, e acabei usando nessas obras minhas, né? Como uso até hoje no patrimônio da Rose e agora no meu. Então, é assim que, economizando cada centavo, não é? Barateando o custo da obra, através da minha mão de obra, que eu consegui, então, fazer o meu pé de meia. E hoje eu posso, então, ter a alegria de voltar a esse trabalho que agora você está assistindo, que é um trabalho que eu fazia anteriormente, mas de uma maneira muito errada, onde eu me prejudiquei, e agora de maneira organizada, cobrando o honesto para as duas partes, eu voltei e estou seguindo a minha vida, graças a Deus, fazendo o que eu gosto. Fiz o que tinha que fazer, o que precisava ser feito, e agora vou trabalhar com prazer, porque eu estou entrando então agora na terceira fase da minha vida, que é uma fase de uma grande promessa de Deus para mim. E eu aceito, eu tomo posse e eu vou fazer a diferença. Porque eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço. E só de estar aqui, dando esse depoimento, passando isso para você, é um motivo de grande regozijo da minha parte. Eu acredito que da parte de Deus. Bem, chegamos ao final. Eu agradeço sinceramente a cada um de vocês que está aqui acompanhando esse trabalho, que adquiriu esse produto, não é? Que possamos nos ver mais algumas vezes, né? Ou vocês me veem aqui, ou no momento que eu voltar das palestras, dar os treinamentos físicos, a gente possa se encontrar. Sempre lembrando que o meu trabalho é um trabalho que é para um alcance de muitas pessoas, não é? Eu já tenho não a pretensão, mas a sagrada ambição de que esse trabalho vá para vários países, né, do continente africano, onde falam a língua portuguesa, onde haja tradução, onde pessoas comuns, desejosas de se libertar dos seus traumas financeiros, possam ter o alcance dessas mensagens que aqui eu estou deixando. Nesse quadro à minha frente, eu falo sobre visão de vida, oriento para que vocês sejam astutos no sentido positivo, não espertos, porque o esperto de hoje em dia é o malandro e eu não quero lidar com malandros, eu quero pessoas que estejam despertas, não espertas, não é? Eu vivo em função desse despertar, eu vivo em função desse novo estágio da humanidade, onde as coisas que terão valor, né, e as pessoas mais importantes não serão aquelas que terão mais dinheiro, o carro mais poderoso, o mais fascinante, o mais caro, mas será a pessoa que fará mais bem para a humanidade. É um novo momento do nosso planeta, né? É um novo momento da nossa sociedade humana, onde nós estamos passando por diversos pontos negativos nesse ano de 2025, agora entrando em 2026. Eu acredito que será um ano extremamente poderoso. Eu tomei posse disso, eu assumi o compromisso de transformar o meu ano de 2026 no primeiro grande ano do resto da minha vida. Então, que você seja animado, que você faça amizades por onde você for, que você continue sendo honesto, se não é que fique, não é? Seja discreto nas suas posses. Você não tem que disputar nada com ninguém, você não tem que ficar passando na cara de ninguém as suas conquistas, não é? Compre um carro melhor para você, não para os outros. Não concorra com seus irmãos, não concorra com sua família. Não pode ter concorrência entre marido e mulher, entre irmãos, não pode ter concorrência. Não é? Cada um tem que viver a sua história, o seu jeitinho de ser feliz, não é? Mas acima de tudo, tenha palavra, seja pontual com seus compromissos financeiros, com seus compromissos morais,
não é? Deus vê tudo. Como eu já falei nesse vídeo, é, você, na verdade, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Esse é o seu ser primordial. Esse é você diante dos olhos de Deus. Então, limpe a sua mente, trabalhe seus pensamentos, não é? Faça amigos a partir de gentileza, a partir de afinidade, não porque o cara tem um patrimônio, não porque ele tem uma riqueza que você deseja alcançar, e eu vou me aproximar daquela pessoa só por aquilo. O fato é que, dentro da lei da atração, é importante que você frequente ambientes que você deseja ter na vida, não é? Mas fazer qualquer coisa para estar naquele ambiente também não é bom, porque você vai trabalhar a energia oposta. E tudo é energia. Nós somos uma frequência em ação. Quando você, para você ter uma ideia de como isso funciona, quando você estiver muito tenso, não é? Muito cansado, com dor na nuca, com as varizes doendo, tira o sapato, pisa na terra, ou abraça uma árvore com os pés no chão, fica ali um tempo trocando energia, não é? Ou pega uma bacia de sal grosso e bota o seu pezão lá, o seu pezinho, né, para ficar uns 15 minutos descansando naquela água. Nós precisamos ter consciência do que o nosso corpo é, e ele é pura eletricidade, não só a energia, né, a energia universal, ele é eletricidade, nosso corpo é elétrico. Então, por isso nós precisamos da terra, né? Nós precisamos nos ancorar no chão, na terra. Vocês podem perceber que até enquanto os sapatos eram de sola de couro de vaca, não é? Que é um material que ele condutor de energia, que ele passava para o chão, nós não tínhamos tantos problemas de depressão na Terra, não é? Foi substituir, a indústria substituiu por solas de borracha, causou isolamento, não é? Causou isolamento total e nós vivemos sofrendo com excesso de eletricidade no corpo. Porque quando você vai na praia, você fica uns instantes dentro da água do mar, você já fica totalmente leve, você descarrega ali toda a tensão, toda a eletricidade que está causando dano ao seu corpo. Busquem essas informações, não é? Procurem algo sobre alimentação mais natural. Isso é fundamental para a nossa subsistência. Isso é fundamental para a nossa felicidade. Se você tem alergia a algum remédio, se você tem complicações a tomar remédios de indústria farmacêutica, procure os florais de Bach, né, os outros florais que existem, as terapias holísticas, não é? Procurem fazer massagens, né, com profissionais, não é, bem capacitados para que não fira o seu corpo, para que não te machuque. Se dê o luxo, não é, de pagar uma sauna. Você não gasta aí uma fortuna num iPhone sem ter condições de fazer isso? Por que você não separa aí 200, 300 reais para ir numa sauna, né? Vai passar num spa, passar um dia no spa, não é? Você, sua esposa, ou você sozinho, você sozinha, não importa. A gente precisa aprender a trazer conforto para a vida da gente. Então, todas essas visões que eu coloquei nesse painel, elas são fundamentais para que você compreenda o seguinte: para você atingir um propósito na vida, você tem que estar lúcido para fazer isso. Não é? Você tem que praticar a visão, né? Você tem que mentalizar, você tem que pedir, solicitar, invocar aos céus, falar que você deseja tal coisa, não é? Mas não adianta ficar enchendo o saco de Deus, não. Não adianta ficar pedindo toda hora, não adianta ficar perturbando, não é? Mas adianta sim você praticar, você exercer de vez em quando a lembrança sobre isso. E as coisas acontecem. Pratique a cartinha com Deus, aquela cartinha ela é fabulosa, né? Escreva lá no final do ano, hoje mesmo, pare o que você está fazendo e faça lá, escreva isso. Num curso que eu vou lançar logo, logo, como eu falei, eu sou escritor, e dos 20 livros que eu tenho na cabeça, eu lancei 8, e dos 8, 4 deles, não, 4 não, 3 deles, eu escrevi histórias que aconteceram comigo posteriormente. Aí eu percebi que eu posso também criar uma história com um personagem fictício, mas enquanto eu escrevo, eu falo que eu mentalizo vivendo aquela história, entendeu? E aí, um tempo depois, no momento certo do acontecimento, essas coisas vão acontecer. Para vocês terem ideia, eu escrevi uma história sobre um rapaz negro, não é?
que teve um problema gravíssimo na infância, onde ele acabou ficando mudo. E aí, depois ele encontrou um casal muito gracioso, né? Entrava as hortênsias na história, entrava todo esse cenário, sabe? A maneira que as pessoas se tratavam, tudo, e escrevia a história. Isso ainda lá no meu primeiro casamento. O nome do livro é O Lixeiro, muito mais que uma história de amor. Procura no estante virtual, talvez você encontre algum ainda, que o meu estoque acabou, preciso produzir mais. Eu digo para vocês que aí 5 anos depois que eu escrevi essa história, eu já tinha me separado. 1 ano e meio depois eu conheci a Rose, casei com a Rose. Adivinha o que aconteceu? A Rose tinha um garoto negro adotado que teve uma forte história lá no passado, né? Que tinha uma deficiência, não a mesma, mas uma deficiência, não é? Que aparentemente você não percebe, mas faz parte do dia a dia dele, que já é um homem de 26 anos. Olha isso. E aí, então, com os anos, nós percebemos que nós nos tratávamos igual aquele casal de lá do livro. Olha que incrível isso. E as hortênsias, que era algo tão marcado, não é? Naquele tão delicado, uma presença tão linda e sutil, não é? Campos do Jordão, a minha amada, eterna amada Campos do Jordão, é cheia de hortênsias. Então, depois tem um homem chamado Deus, não é? O João, que hoje é esse momento que eu estou vivendo, voltando de lá da montanha e saindo para o mundo para falar de amor, para ensinar as pessoas a prosperar, para ensinar as pessoas a serem empreendedoras, depois dele ter construído um projeto que deu certo lá na montanha. Olha aí, gente. Então, ou seja, então eu vivo grandes partes de grandes histórias que eu mesmo escrevo anos depois. O que eu desejo é que você seja muito consciente que o dinheiro não é sujo, o dinheiro é importante, o dinheiro é fundamental. E nós, humanos, sagrados, supremos e belos, não é? Porque nós somos lindos aos olhos do Pai. Nós temos o direito de ter as quantias que nós desejamos ter. Você só precisa abrir para o universo. Quando eu falo universo, eu falo toda a criação de Deus, porque em tudo Deus está. Então diga ao universo o que você deseja, né? Faça os seus propósitos. Não adianta você ficar fazendo propósito. A mãe vai pedir para o filho, não peça, porque o filho tem que seguir um caminho que a mãe não vai querer muitas vezes. O pai vai ficar cuidando da filhinha dele com 70 anos e ela precisa casar e precisa ter filhos. E o cara fica lá atrapalhando a vida da moça, da mulher, do adulto. Então a gente precisa desapegar, não é? Você gosta de ler a Bíblia? Lê a Bíblia, né? Mas leia com coerência, com sabedoria. Lembre-se sempre que nem tudo ali está como é de fato. Ela foi alterada, ela foi modificada para chegar na língua portuguesa. Ela passou no mínimo por 3 idiomas. Quem foi que traduziu? Que religião era dele? Não é? Quais os interesses dele para escrever aquele livro? Será que ele era imparcial realmente? Então, peça sempre a Deus a instrução, antes de ler qualquer coisa que fale de Deus. Porque nós estamos acreditando em coisas que plantaram e que a gente não sabe nem por que fizeram isso. Então, eu digo sempre que 3 coisas que não se escondem jamais: o sol, a lua e a verdade. Mostra a Deus a verdade que ele já conhece, mas ele quer que você confesse. Mostra a Deus o quanto você é simples, o quanto você precisa do carinho dele, porque ele jamais negou isso para você, ele jamais negará. E lembra dos 3 talentos? Um fez bom uso e multiplicou os talentos. O outro escondeu embaixo da terra e o outro devolveu. O que você vai fazer? Você vai multiplicar, ou você vai devolver, ou você vai esconder? Então, que seja você luz no mundo, que você tenha paz, que você transborde essa paz por onde quer que você passe. Que você deseje e pratique o bem para os outros, não é? Que você receba, aprenda a receber a ajuda dos outros. Eu tinha muita dificuldade nisso. Eu era muito soberbo, estava sofrendo, estava caindo, mas tinha um orgulho, porque eu queria, na verdade, o que eu queria era levantar sozinho, mas tem hora que não dá.
Essas mãos unidas aqui, essas mãos juntas dessa fotografia linda, elas dizem muito, né? Então, olhe para o lado, vai ter sempre alguém com a mão estendida para te ajudar quando você precisa. Mas lembre-se que o propósito de Deus na sua vida é que você estenda a mão para ajudar os outros e que cada um de nós compartilhe ao mundo, não é aquilo que aprendeu. Eu estou fazendo isso aqui e eu vou fazer até o fim da minha vida. Eu vim aqui para ser útil. Eu tenho um propósito, eu já sei qual é o meu propósito, não é? Por que, que eu vou ficar sonegando o bem maior que eu recebo a todo instante? Então aqui, ó, eu agradeço de todo o meu coração por ter entrado na sua vida a partir de hoje, não é? Eu sou muito grato, porque eu sou um homem de bem, não é? Nem sempre eu fiz a coisa certa, mas às vezes que eu errei não foi querendo errar, não foi por maldade, foi querendo acertar. E sabendo disso, Deus olhou para mim e falou: Não, filho, você merece a minha misericórdia. Tá aqui, ó, eu te dou um presente para você ressignificar a sua existência, mas vai e ajude seus irmãos. E é o que eu estou fazendo aqui. Não há nada que eu não possa aprender e há muita coisa que eu possa ensinar. Eu agradeço a Deus por estar aqui com você hoje, pela sua sagrada presença em mim. Sucesso! O próximo quadro mostra um pouquinho do que eu já fiz e me acompanhe para ver o que eu vou fazer. Forte abraço, tudo de bom.